Olá pessoas, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais detalhado sobre avaliação psicológica. É bem comum as pessoas do senso popular terem medo do termo avaliação psicológica. As pessoas às vezes pensam que o profissional de psicologia vai ler a minha mente, vai invadir a minha condição psicológica, tá? Isso não existe. Nós conseguimos sim detectar traços de personalidade, nós conseguimos, entender com mais minuciosidade características comportamentais e emocionais de cada indivíduo, mas invasão da mente, isso não existe, tá? Podem ficar tranquilos. E aí, só para vocês entenderem, existe dois tipos de avaliação psicológica. A avaliação diagnóstica, que é aquela que identifica quando existe uma doença, quando existe algum tipo de patologia, assim também como outros traços, que eu já vou detalhar para vocês. E o segundo tipo é a avaliação preditiva. A avaliação preditiva é aquela avaliação em que eu passo por algumas ferramentas e o indivíduo que me avalia entende se eu tenho uma predisposição para tal coisa. Exemplo, que é inclusive o contexto de avaliação que eu vou falar hoje. Avaliação para CNH, para dirigir. É uma avaliação preditiva. Por que, Diógenes? Porque a partir dos testes que eu, enquanto psicólogo, aplico, enquanto avaliador, eu identifico se aquele indivíduo tem uma predisposição apta ou inapta para conduzir um veículo diante de estresse, diante de emergências, diante de situações de tensão e pressão. Então, essa avaliação preditiva é um procedimento que faz com que o profissional identifique nesse indivíduo que está sendo avaliado se ele tem condições emocionais para conduzir um veículo diante de tais situações. E aí acredito que muitas das pessoas que me assistem nesse momento já passou por isso, mas não sabia que aquilo era uma avaliação psicológica, até porque o popular é o teste psicotécnico, Então, muitas pessoas não sabiam que se tratava de uma avaliação psicológica. Em muitos aspectos é um procedimento bem simples. Em algumas situações é um pouco mais elaborada. Mas, por exemplo, no contexto da CNH, é um procedimento sério, muito bem trabalhado. São várias ferramentas. Geralmente se utiliza 3 testes, mais uma entrevista. Então são 4 ferramentas que o profissional aplica em cada indivíduo. E aí, a partir disso, ele identifica se aquele avaliado está apto ou não para conduzir um veículo diante das situações do trânsito. Então, esse é o primeiro contexto de avaliação psicológica que eu estou falando para vocês. Entendendo também que o procedimento avaliativo, em muitas situações, ele pode ser aplicado individualmente ou em grupo. Depende muito do contexto do teste ou da ferramenta ou do questionário que está sendo ali utilizado. Tanto é que dentro da própria avaliação psicológica para adquirir a CNH ou para classificar ou para renovar, tem alguns testes que você aplica, que você faz sozinho, e tem uns testes que você faz em grupo. Então, em muitas situações é possível sim ser avaliado de modo grupal, mas que a avaliação é corrigida de forma individual. Existem ali critérios científicos que foram feitos muitos testes anteriores e pesquisas para que existam esse respaldo, Só para vocês entenderem, os testes utilizados não são aleatórios, são testes que têm um embasamento científico, todos eles são autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia e pelos órgãos competentes para avaliar e para conceituar, para validar esse teste. Tanto é que a cada 15 anos existe um estudo para saber se os testes psicológicos que estão sendo usados pela categoria dos psicólogos ainda têm eficiência e ainda tem possibilidade de continuar avaliando nesse mesmo formato a partir do contexto social que está sendo aplicado.
Tá? Então, esse é o tema de hoje. Avaliação psicológica para CNH. Até o próximo vídeo. Obrigado.